Pessoal, boa noite. Estão me ouvindo bem aí? Como, vocês estão me ouvindo ou não? Estamos sim. Pessoal, vamos dar sequência àquilo que a gente vinha conversando aí na aula, nas últimas aulas, né? A penúltima aula foi prova e a última aula foi aquele exercício. E depois eu vou comentar um pouco em cima daquele exercício no decorrer dessa aula. Mas só para a gente dar uma relembrada, a gente estava falando que eu tenho, né, um sistema que vai regir a profissão do engenheiro de modo geral, né? E o engenheiro mecânico, querendo ou não, ele vai estar submetido a esses conselhos, né? Então, nós temos aí o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e temos também o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. No caso, cada estado tem o seu. Como vocês vão formar em Minas, vocês vão estar necessariamente ligados ao CREA. Ah, mas eu posso pegar o meu diploma de Minas e me registrar em algum outro CREA, CREA de São Paulo, o CREA do Rio, o CREA de Goiás? Pode perfeitamente, né? É só vocês darem entrada na documentação no respectivo CREA que queiram participar. Por que isso é importante, pessoal? Porque determinadas atividades a gente só vai poder realizar quando a gente está filiado ao CREA. Então, vou mostrar para vocês daqui um pouquinho algumas atividades que o engenheiro mecânico ele vai estabelecer, que ele vai desenvolver, e essas atividades, obrigatoriamente, para que eu emita um laudo, para que eu emita um parecer técnico como engenheiro, eu preciso do aval do CREA, certo? Ah, professor, mas então eu obrigatoriamente tenho que tirar o registro do CREA quando eu me formar? Não, tá? Turma, muitas empresas, elas vão exigir a formação em engenharia mecânica, mas não necessariamente você vai trabalhar como engenheiro dentro da empresa. Como que funciona isso? Até para dar uma desviada da questão do salário, principalmente, né? Do piso salarial. Hoje, muitas empresas, elas requisitam a formação em engenharia, vamos pegar na engenharia mecânica, mas você pode trabalhar como supervisor, como coordenador, como gerente, como diretor, sem necessariamente assinar ou representar tecnicamente aquela empresa. A partir do momento que você faz esse tipo de representação de forma técnica, aí sim precisa estar vinculado a algum conselho regional de engenharia e agronomia. Beleza? Então, turma, então, lá na Constituição do Brasil, né, de 88, lá no artigo 5º, fala o seguinte: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Bom, o sistema CONFEA-CREA, então, ele foi criado lá em dezembro de 33 e vai representar todas as graduações de engenharia, agronomia, geógrafo, geólogo, meteorologista, tecnólogo dessas modalidades, técnicos industriais e agrícolas e suas especializações. Turma, então esse cara, ele obrigatoriamente, ao exercer essas funções técnicas, ele vai estar ligado ao CREA. Esse CREA, o sistema CREA, CONFEA-CREA,
ele vai ser responsável para cuidar dos interesses sociais e humanos de toda a sociedade, consequentemente regulando e fiscalizando o exercício profissional dos profissionais que vão atuar nessas respectivas áreas. Então, uma vez que eu estou contratando, por exemplo, um engenheiro, que eu estou contratando um serviço técnico especializado de engenharia, e eu exijo que aquele serviço esteja feito por um profissional habilitado, a forma mais fácil da gente conseguir a correta habilitação daquele profissional é consultando o sistema do CREA. Então, se aquele profissional estiver habilitado por conta de formação e estiver habilitado por nenhuma pendência punitiva por parte do sistema, CONFEA, CREA, significa que ele está apto a exercer aquela determinada função para o qual ele foi contratado. Certo? Então, hoje no país, nós temos mais de 1.200.000 profissionais registrados no CREA. Turma, então está aqui só um levantamento de estimativa por estado, né? E aí, turma, aqui em Patos nós temos um ponto de atendimento do CREA. Nas maiores cidades, todas elas têm, tá, pontos de atendimento do CREA, justamente para facilitar essa comunicação nossa com esse órgão fiscalizador. E é fiscalizador não só da profissão, mas também fiscalizador daqueles profissionais que não atuam diretamente com o registro adequado. Nós vamos falar um pouco mais disso quando a gente vai falando a respeito de ética profissional, mas hoje muitos setores de atuação, fabricação, montagem, sistema de refrigeração, sistema de ar-condicionado, há que se faça um registro documental das ações de uma empresa. Então, aquela empresa e aquele profissional que não está devidamente registrado, ele está apto a sofrer sanções punitivas por parte do CREA. Recentemente eu fiz um projeto, até foi lá na cidade de Lagoa Grande, para um cara que ele é serralheiro, né? Então ele é o dono da empresa, ele mesmo é o serralheiro da empresa. Ele não tem formação profissional nenhuma e ele simplesmente fez um barracão, fez um telhado, fez uma estrutura metálica de um barracão. Muito comum, a gente se depara muito com essa situação. E ele caiu, ele deu azar do CREA fiscalizar a obra dele. Só a multa, turma, que esse cara teve que pagar foi de R$6.000. Só a multa. Mais o projeto que ele teve que pagar, mais as liberações, mais a dor de cabeça, mais a paralisação de obra. Então, aí vocês põem o somatório do prejuízo por uma simples falta de documentação. Tá? Pessoal, eu sou responsável técnico por 2 empresas aqui em Patos. O que é isso? Então, essas 2 empresas, elas não têm engenheiro no quadro de funcionário delas. Só que elas estão atuando em áreas que, obrigatoriamente, tudo bem? Não tem não. Nada. Sou responsável técnico, pessoal, de 2 áreas, de 2 empresas, que obrigatoriamente precisa de um responsável técnico para a função que elas exercem. Uma é fabricante de sidecar, né, para que vai em motocicleta e tudo mais, em moto. Outra é fabricante de carretinha veicular. Então, são 2 atividades que são obrigatórias. Você tem um engenheiro mecânico como responsável técnico, que não necessariamente seja funcionário da empresa. Então, eu sou contratado como responsável técnico dessas empresas. Então, a parte técnica, quem resolve sou eu. Se der qualquer problema de qualquer natureza, eu sou o responsável por aquela atuação técnica mediante as alegações que possam vir a aparecer. É como se eu estivesse colocando o meu na reta. Certo?
E o CREA permite que esse tipo de situação possa ocorrer. Se não me falha a memória, é no máximo 3 responsabilidades técnicas por profissional. Ou seja, no caso eu já tenho 2, eu posso ter no máximo uma 3ª empresa sob a minha responsabilidade técnica, vamos dizer assim. Beleza? Então, todo e qualquer problema que eu preciso resolver, depois eu vou mostrar para vocês como que é o site do CREA, mas a gente precisa recorrer aos pontos de atendimento. Inclusive, esses dias nós tivemos que fazer uma certificação no Inmetro de uma carretinha que está sendo fabricada, né? Tivemos que renovar a documentação no Inmetro, e aí deu um problema porque o antigo responsável técnico não fez o negócio direito, e o negócio ficou um cadastro no meio do caminho, eles estavam com risco de serem suspensos, né? E aí eles não iam poder vender aos olhos da lei, porque tem muita gente que vende esse tipo de equipamento sem responsabilidade técnica nenhuma. Inclusive, em Araxá, recentemente, teve um monte de gente presa, autuada por conta desse tipo de situação. Então, esses tem uns 15 dias, mais ou menos, nós resolvemos tudo, mas precisamos ir no ponto de atendimento do CREA para dar andamento nessa solicitação dessa documentação. Tranquilo? Depois eu mostro para vocês, eu acho que eu tenho aqui a respeito dessa documentação certificada. Alguma dúvida, Ju? Tranquilo, turma? Tranquilo. Moçada, então, o que nós temos aqui? Nós temos lá no início do processo do engenheiro, nós temos lá as instituições de ensino, né? No caso a universidade, que está exercendo o papel de formar o profissional habilitado, né? Então ela forma e representa aquele profissional que está sendo formado. O conselho profissional ele vai habilitar e fiscalizar. E as entidades de classe vai representar aquele grupo, aquele profissional, das mais diversas formas possíveis. Bom, então, quando a gente tem lá uma norma sendo estabelecida, quando a gente tem um trabalho de capacitação técnica, ou uma nova exigência, ou uma certificação profissional, tudo isso vai passar pelo crivo das entidades de classe, tá? E quando a gente exerce a profissão, a gente tem que prestar contas, inclusive financeira, lá para o conselho profissional. Turma, então, eu tenho o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, que é a instituição máxima que esse profissional ele pode recorrer quando no que se refere a regulamento do exercício profissional. Depois nós temos 27 conselhos regionais, um por estado, né, que é quem de fato vai verificar e valorizar o exercício legal do profissional. E aí nós temos as mútuas, que também são 27 caixas de assistências sociais, que vai prestar esses benefícios aos associados. Eu, particularmente, turma, tem 10 anos que eu sou filiado ao CREA. Nunca utilizei os serviços das mútuas. Nunca. Tá? Mas eu acredito que em cidades maiores deve ter mais benefícios. Eu, particularmente, nunca me utilizei. E eu uso o CREA há 10 anos. Né? Então, é bastante tempo aí que eu tenho esse registro. Aliás, 10 não, tem 10 anos de formação. O meu CREA é de 2013. 8 anos de CREA. Então, turma, lá na Lei 5.194 de 66, lá no primeiro artigo, fala o seguinte, no artigo 1º, as profissões de engenheiro e engenheiro agrônomo são caracterizadas pelas realizações de interesse social e humano que importem na realização dos seguintes empreendimentos: aproveitamento e utilização de recursos naturais, meios de locomoção, edificações, serviços e equipamentos urbanos, rurais e regionais, instalações e meios de acesso a costas, cursos e massas de água e extensões terrestres,
e desenvolvimento industrial e agropecuário. Turma, isso é uma delimitação, uma definição das áreas de atuação do engenheiro, a delimitação legal que ele tem, ou nós temos, né, claro, eu me incluo nesse processo, de delimitar profissionalmente o que você pode, o que você não pode fazer aos olhos da lei. Então, o artigo 2º fala o seguinte: o exercício no país, no caso Brasil, da profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro agrônomo, observadas as condições de capacidade e demais exigências legais, é assegurado. E aí vem falar para a gente do seguinte: aos que possuam devidamente registrado diploma de faculdade ou escola superior de engenharia. É o que vocês estão fazendo, certo? Vocês estão na graduação buscando esse diploma devidamente registrado, certo? Então, quando vocês formarem, completar as matérias, completar a carga horária, chegar lá no final do curso, formei, vocês vão receber o diploma, que mais do que um pedaço de papel, é uma validação da formação profissional que você teve. E caso esse diploma, caso você queira se filiar ao CREA, é o diploma que você vai apresentar ao conselho. Beleza? Inclusive, é obrigação da universidade informar ao CREA a relação dos alunos formandos. E, de novo, não é obrigatório se filiar ao CREA. Mas, para atingir os meios legais, o que condiz com a profissão, é necessário. Tranquilo? Aos que possuam devidamente revalidado e registrado no país diploma de faculdade ou escola estrangeira de ensino superior de engenharia, e aos estrangeiros contratados que, a critério dos conselhos federal e regionais de engenharia, considerados a escassez de profissionais de determinada especialidade e o interesse nacional, tenham seus títulos registrados temporariamente. Isso, turma, vale para nós, mas o registro profissional no exterior passa muito por isso também. Certo? Então, não sei se foi nessa turma. E se eu quiser trabalhar fora do país como engenheiro? Posso? Posso. Tem que se direcionar aos conselhos dos respectivos países. Tem países que tem conselho regional como a gente, tem países que tem conselhos federais. Revalidar diploma, alguns exigem prova, outros não. E aí pode ser um registro temporário ou um registro definitivo. Tranquilo? Então, turma, para isso serve o CREA, para ele balizar nossa profissão dentro desses parâmetros aí delimitados que a gente possa cumprir. Dentro dessa mesma lei, fala a respeito do exercício ilegal da profissão. E para que eu chamo isso? Para que eu mostro esse processo? Turma, vocês vão se deparar com todo tipo de situação no mercado de trabalho. E uma das mais preocupantes é quando a gente se depara com os vendedores de assinatura. Muito provavelmente vocês já devem ter visto alguma coisa do tipo. Ah, não, eu faço isso aqui, o fulano assina para mim. Ao assinar para alguém, você está assumindo a responsabilidade técnica daquilo ali que você está assinando. Então, se porventura alguma coisa ali fuja da sua alçada profissional, você pode estar sujeito a um julgamento legal, às vezes criminal, inclusive, ou civil, sobre o exercício da sua profissão. Então, pensem muito bem quando estiverem fazendo esse tipo de situação ou tiverem esse tipo de proposta, que vai aparecer, tá? Mais cedo ou mais tarde vai aparecer. Então, fala o seguinte: a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços público ou privado reservado aos profissionais de que trata esta lei e que não possua registro nos conselhos regionais. Então, eu falei para vocês, a empresa que fabricava, sei lá há quanto tempo, barracão, estrutura metálica, sem qualquer tipo de documentação, nem do profissional que era o dono e tampouco da empresa. Nesse caso, a empresa ela precisa obrigatoriamente de ter o registro profissional no CREA. Então, existem ramos de atividades que a empresa... Você fecha a porta, por favor.
que a empresa obrigatoriamente também tem que estar registrada no CREA, assim como o profissional responsável tecnicamente por ela. Beleza? Então, essas empresas que eu comentei com vocês, por exemplo, que eu sou o responsável técnico, ambas são filiadas ao CREA, são registradas no CREA. O profissional que se incumbir de atividades estranhas às atribuições discriminadas em seu registro. Turma, se a gente pegar essa lei aqui, ela vai delimitar exatamente o que o engenheiro mecânico faz e que ele pode fazer. Fugiu disso, exercício ilegal da profissão. O profissional que emprestar seu nome a pessoas, firmas, organizações ou empresas, executoras de obras e serviços sem sua real participação nos trabalhos delas. É o caso que eu estou comentando com vocês de vender assinatura. Aqui em Patos, eu sei de algumas pessoas que fazem inspeção em vasos de pressão. E eu sei de um engenheiro que assina para essa empresa. Até hoje não deu errado, mas é muito arriscado. É muito arriscado. Então, isso é um exercício ilegal da profissão. Beleza? O profissional que, suspenso de seu exercício, continue a atividade, e afirma a organização ou sociedade que, na qualidade de pessoa jurídica, exercer atribuições reservadas aos profissionais de engenharia, ou seja, se passar por engenheiro sem ter a devida formação técnica. Beleza? Acho que está bem claro para todo mundo aí o que é o exercício ilegal da profissão de engenharia. Então, turma, fala aqui, a aplicação do que dispõe essa lei, a verificação e a fiscalização do exercício e atividades das profissões nela reguladas serão exercidas por um Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, organizados de forma a assegurarem unidade de ação. Para quem tiver curiosidade, eu vou passar o link para vocês aí, para vocês terem acesso a essa lei por completo. Tá? Então, essa lei, moçada, é a que vai fazer o regimento da nossa profissão por completo. Na dúvida, se o que vocês estão fazendo é ou não é atribuição de um engenheiro, é só consultar a lei. Beleza? Então, o que esses profissionais de engenharia fazem? O que nós fazemos como engenheiros, turma? Então, tem a resolução lá 1048 de 2013 que fala o seguinte: responsável por consolidar as áreas de atuação, atribuições e as atividades profissionais relacionadas nas leis, nos decretos-leis e nos decretos que regulamentam as profissões de nível superior abrangidas pelo sistema CONFEA-CREA. Então, vai definir para nós o seguinte: o sistema, então, responsável por regulamentar a profissão, incluindo os campos de atividades profissionais. Segundo detalhe, assegurar qualidade. Então, uma vez que fiscaliza serviços, obras, empreendimentos, eu garanto que aquilo que está sendo fiscalizado está sendo feito de acordo com as normas vigentes. Habilita para o trabalho, ou seja, você só será liberado para exercer a profissão de engenheiro ao passar pelo crivo do sistema CONFEA-CREA. É um sistema que vai atender a todo o país e ele tem o intuito de valorizar a profissão. Ou seja, ele define exatamente o que o engenheiro faz e tenta tirar do mercado os maus profissionais. Aqueles que, porventura, não cumprem as determinações legais da profissão. Tranquilo até aqui, turma? Beleza? Então, nós temos aí a lei 6.496, turma, esse início aqui é mais maçante um pouco, mas eu estou mostrando para vocês as bases legais da profissão, tá? Isso aqui é muito importante porque
Hoje a gente tem bons profissionais e maus profissionais atuando em vários segmentos. Então, partindo do princípio que todo mundo aqui, eu tenho certeza que vai formar um bom profissional, porque nós temos capacidade técnica para isso. Estou mostrando para vocês o amparo legal que a gente tem aí para exercer a profissão com segurança. Então, essa lei ela vai ser um selo de qualidade do bom profissional, porque vai conferir legitimidade documental e assegura com fé pública a autoria, a responsabilidade e a participação técnica em cada obra ou serviço. Uma vez que não exista isso, ou seja, que essa lei não seja cumprida, o profissional vai estar sujeito a penalidades. De novo, essas penalidades podem ser na área civil, mas também podem ser penalidades criminais, dependendo da gravidade da situação. Está dado o recado, turma? Positivo. Então, o que faz isso? Que documento é esse? Esse documento é chamado de anotação de responsabilidade técnica. O que é anotação de responsabilidade técnica? É um documento que vai assegurar a qualidade da execução de um projeto, de uma obra, do empreendimento. E as infrações, caso eu não tenha esse documento em mãos, pode ser atuação de leigo. Então, acabei de dar um exemplo para vocês de uma empresa que foi autuada porque aos olhos da lei, tanto a empresa quanto o profissional era leigo. O que é leigo? Não tem informação técnica documentada. Não é falta de conhecimento, não é falta de experiência, e sim falta de comprovação dessa qualificação. Pode ser outra infração, multa, advertência, censura pública, suspensão e até cancelamento do registro. Exercício profissional de empresa sem registro gera multa. Ausência de responsável técnico pela obra, empreendimento ou pessoa jurídica, multa. Ferir o Código de Ética Profissional, advertência, censura pública, suspensão e até cancelamento do registro. E falta de RT pode levar a multa, advertência reservada e censura pública. Beleza? Então, turma. Tiago, Oi. o que seria censura pública? Censura pública, você não pode se manifestar e nem participar de nenhum processo público. Seja de licitação, seja de concurso, seja de perícia, candidatura a algum cargo público. Isso é censura pública. Beleza? Beleza. Turma, então, aqui está o antigo site do CREA. Não, está o novo. Eu já coloquei o novo já. E aí, mostrei para vocês esse documento aqui, chamado de ART, né? Essa ART, turma, então, ela vai ser responsável por documentar essa responsabilidade técnica sobre um serviço. Então, ela vai ser composta aqui pelo responsável técnico, no caso sou eu, formação, o registro, dados do contratante, os dados da obra, descrição da atividade e assinatura do profissional. E lá em cima, o número dessa ART. No caso aqui, é uma ART de obra ou serviço. Então, deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês.
Estou aqui no site do CREA, né? Por exemplo, vou entrar aqui no meu registro. Ó. Então, tem aqui serviços. No caso, estou no meu cadastro. Só não repara na foto, tá? Tava meio cabeludo na época. Então, tem aqui meus dados profissionais. Certo? Então, atribuição, artigo 12 da resolução 218, de 29 de junho de 73, do CONFEA. Então, meu título principal de engenheiro mecânico, estou ativo, tal, meus dados aqui. Então, se eu vier aqui, turma, e dar uma olhada aqui ó, nas ARTs que eu já realizei. Então, tem todos esses sistemas aqui. Então, vamos pegar uma última que eu fiz aqui. Foi lá, essa RT desse número aqui. Lá da Fazenda São Francisco, do Grupo Farroupilha. Então, abri aqui a página da RT, ó. Então, tem aqui os dados, ó, o número dela, cadastro, é uma RT de obra e serviço, foi feita por mim, né? Então, nenhuma empresa informada, participação individual, não indiquei nenhuma entidade de classe, foi feita uma RT inicial, porque foi a primeira que eu fiz. Observação, inspeção extraordinária em equipamentos e instalações, com foco em trabalho em altura e condições de segurança. Então, foi uma inspeção que eu fiz de uma UBS, tá? UBS é Unidade de Beneficiamento de Sementes. Eu fiz ela aqui no dia 9 de setembro de 2021, valor cobrado pelo serviço, início, fim. E aqui o contratante proprietário. E essa taxa paga, turma, eu tenho que pagar por cada ART que eu emito. Certo? Então, se eu vier aqui e abrir a RT, ó. Está aqui. Esse, de fato, é o documento que a gente precisa. Isso aqui é o que, de fato, vai documentar que foi feita essa inspeção. Beleza? Então, esse aqui já é o documento oficial. Então, está aqui, ó. Quais são as atividades realizadas? Então, primeiro, execução de inspeção mecânica em instalações, equipamentos, dispositivos e componentes da engenharia mecânica, em 34 equipamentos diferentes. Certo? Depois, elaboração de laudo de prevenção e controle de riscos, foi feito um laudo, então uma unidade. Depois foi feita a elaboração de um projeto de prevenção e controle de riscos. No caso, foram feitos 8 projetos. Beleza? Então, aqui tem a parte que eu assino como responsável técnico. Aqui tem a parte que o contratante assina. No caso, isso aqui foi feito pelo CPF e não CNPJ. E a gente vai datar. Inclusive, tem aqui informado, a RT é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do CREA. Agora, as RTs mais novas estão saindo com QR Code. Inclusive, você pode verificar a validade dessa RT por esse QR Code aqui. Tranquilo, moçada? Entendido isso daí? Essa aqui, ó, foi uma outra RT.
Então, essa aqui já não é de obra e serviço. Essa aqui já é de cargo, função. Certo? Não é uma inicial, e sim uma substituta. A gente teve que mudar um dado lá que o CREA pediu, então a gente tem que fazer uma nova RT para substituir uma inicial. Então, alteração do valor ou período de obra e serviço. Então, os dados da empresa, a carga horária que eu estou cumprindo como responsável técnico, as funções que eu estou desempenhar e daí por diante. Então, se eu vier aqui, tem aqui os dados da ART. Inclusive, falando em relação qual ART que ela está substituindo. Beleza? E os dados, os demais dados, são todos iguais. Inclusive aqui, ó, atividade técnica, desempenho de função técnica com vínculo técnico com a empresa por 2 horas por dia. Beleza? Dúvidas, moçada, em relação a isso aqui? Sim ou não, turma? Conversa comigo, gente. Opa, estamos aqui. Tranquilo até então? Tranquilo. Bom, moçada, e aí vamos falar agora um pouquinho sobre o mercado de trabalho. O mercado de trabalho, hoje, ele vai exigir muito do profissional. Já comentei aqui com vocês a respeito de uma segunda língua, de falar um inglês, de falar um espanhol, de falar qualquer uma outra língua que é muito importante. Mas quando a gente fala do mercado para engenheiro mecânico, nós estamos falando de uma ampla faixa de atuação do profissional. Então, nós podemos atuar, gente, em cima de projetos de sistemas mecânicos, térmicos, hidráulicos e pneumáticos, por exemplo. Quando a gente fala nisso, nós estamos falando de uma infinidade de tipos de equipamentos industriais, de construção civil, equipamentos prediais, que nós vamos poder trabalhar dentro da área de projeto. Podemos fazer também projetos de sistemas de automação e controle, projeto de máquinas, desenvolvimento de processos industriais e manutenção de equipamentos mecânicos. Então, outras áreas que são muito comuns de emprego do engenheiro mecânico: planejamento, programação e controle de linhas produtivas, consultoria técnica, análises estruturais, aerodinâmicas e de vibração, vistoria, perícia e parecer técnico, pesquisa e desenvolvimento tecnológico, produção técnica especializada e coordenação, supervisão, gerenciamento e direção de equipes técnicas multidisciplinares. Eu já dei alguns exemplos aqui para vocês de áreas que eu já atuei que envolvam equipes multidisciplinares. Então, o mercado, ele vai exigir que a gente tenha uma formação profissional completa. E isso vai passar muito por todas essas áreas. Coordenação e orientação técnica, desenvolvimento de produto, desenvolvimento de fornecedores, procura, seleção e compras técnicas, instalação de equipamentos industriais,
controle de qualidade e elaboração de orçamento e precificação de equipamentos técnicos. Pessoal, todas essas áreas aí, tá? Todas essas áreas aí fazem parte da atuação de um engenheiro mecânico. Deixa eu mostrar algumas coisas aqui para vocês. Pessoal, hoje eu recebi o seguinte laudo técnico. Deixa eu ver aqui onde eu salvei ele. Então, para vocês terem uma ideia, isso aqui é um processo que eu estou participando na cidade de Araguari, e aqui o valor do processo, ó, 2.467.330,27 reais. Certo? As partes, os advogados, e aqui eu tenho o laudo pericial. Esse laudo pericial, só para vocês terem uma ideia, eu estou nomeado como assistente técnico. Inclusive, meu nome está errado, depois eu tenho que pedir os advogados lá para corrigir. Estou nomeado como assistente técnico. Certo? Então, eu tive que acompanhar esse processo judicial desde o início. O processo são... Deixa eu ver se eu tenho ele aqui mais fácil para vocês. Acho que esse aqui que é o processo. Esse é o processo. 1.073 páginas do processo. Então, se vocês pegarem aqui, ó, tem toda uma documentação aí, ó, que envolve o processo. Então, aqui ele está alegando os itens que foram verificados, inspecionados, documentados e daí por diante. E lá no final, quem fez o laudo? Tadeu Palazzo Scussel, mestre em ciências pela Faculdade de Engenharia Elétrica da UF, especialista em segurança do trabalho, engenheiro mecânico, e aqui o número do CREA, do perito responsável por emitir esse laudo. Então, só nessa história tem dois, eu e o Tadeu. Certo? Isso, ô Glanderson. Aquele trabalho eu dei para vocês justamente para mostrar que o engenheiro, cara, ele não vai fazer somente projeto. E essa parte de parecer técnico, de laudo técnico, é extremamente importante dentro da engenharia. Vou mostrar para vocês um outro laudo que eu entreguei semana passada. Esse laudo aqui, ó, pessoal, é daquela RT que eu acabei mostrando para vocês. Então, também um laudo de inspeção em vários pontos na planta, de conforme, não conforme. Fotos para documentar e mostrar aquilo que eu estou apontando. Então, por exemplo, uma escada de acesso aos silos das ensacadeiras. A necessidade de ajustar a linha de vida, instalar 3 grampos pesados em cada extremidade da linha de vida. Isso é chamado linha de vida. Ó. Esse é um cabo de aço
percorre toda a escada marinheiro. E daí por diante. Então, turma, isso aqui também é uma área muito importante da engenharia. E esse trabalho que eu passei para vocês foi proposital justamente para mostrar como é importante essa área dentro da engenharia, mas, ao mesmo tempo, como é importante a gente ter acesso às informações corretas. E, Anderson, a ideia de passar pouca informação para vocês foi justamente para chamar atenção para isso. Como que eu vou emitir um parecer técnico de algo se eu não tenho todas as informações? Lembra quando eu falei de exercício ilegal da profissão? Cuidado com isso. Não emitam laudo, não façam projeto, não coloquem um parecer técnico de vocês registrado se você não tem informação suficiente para emitir um laudo. Sabe essa perícia aqui que eu mostrei para vocês que foi feita e o Tadeu emitiu o laudo dele? Sabe em quantos dias nós fizemos perícia? 3 dias. Durante várias horas. Ou seja, o cara gastou 3 dias para juntar todas as informações para emitir um laudo de 30 e poucas páginas. Então, turma, aquele trabalho foi intencional, para mostrar para vocês o quanto é importante a gente ter conhecimento daquilo que eu estou fazendo, um laudo técnico. Outro tipo de laudo, para mostrar para vocês, esse aqui da Engeman, que eu fiz início do ano. Se o computador ajudar. Então, não início do ano não, foi em maio desse ano. Foi feita numa serra circular para verificar a adequação dela a NR35 e NR10. Certo? Inclusive com as observações. Não sei se vocês conhecem o Hotel Fazenda Mutema, ali perto de Ibiá. Estive lá esse ano também, fazendo inspecionando as... Exatamente, Clãnderson. Exatamente, cara. A gente tem que cuidar muito, muito para não ferir a ética profissional. E não ferir a ética profissional passa por isso mesmo. Não sou capaz de emitir um laudo a respeito do que aconteceu. Ponto, cara. Ponto. Ou então, ir atrás para sugar a informação de quem, de fato, está te fornecendo ela. É exatamente isso. Todo mundo mordeu a isca. Ou seja, estava todo mundo, fudido no CREA. Porque eu tenho certeza que vocês emitiram um laudo sem o conhecimento total da causa. Viu como é perigoso ser engenheiro? No seguinte sentido, assim, a gente, na ânsia de querer fazer, e às vezes o dinheiro chama atenção, a gente vai fazendo, até a hora que a gente esbarra no CREA. Aí é complicado. Então, cuidado. Beleza? A ideia foi justamente jogar uma isca para vocês morder nela. Então, aqui um outro tipo de laudo, que eu fiz das instalações de GLP lá do Hotel Fazenda Mutema. Também exigência, Corpo de Bombeiros, e obrigação ser feita por um engenheiro mecânico. Então, esse tipo de análise de vistoria, ela obrigatoriamente tem que ser para o engenheiro, feita por um engenheiro mecânico. Outro laudo técnico, instalações e nas linhas de vapor, lá do laticínio da Lactoval. Relatório de inspeção da caldeira, lá da Lactoval também. Essa aqui feita em março desse ano, se não me engano. Então, os dados da caldeira, os dados construtivos do projeto, todos os itens que a NR13 aborda, se está conforme ou não se aplica para aquela caldeira em questão, tá? E aí depois, as fotos das inspeções que foram realizadas. Estão vendo essas manchas brancas aqui na tubulação? Isso aqui é incrustação.
incrustação, água sem tratamento ou com tratamento deficiente. Então aqui, por exemplo, ó, no final eu fui lá e apontei todos os dados que deveriam ser feitos, todos os itens que deveriam ser feitos para adequação daquela caldeira conforme a NR13. Então, isso é uma das coisas mais importantes. Ó. De acordo com os dados obtidos na inspeção da caldeira em ensaios realizados, a pressão máxima de trabalho admissível poderá ser mantida em 10,9 kgf por centímetro quadrado e a caldeira se encontra apta para operação. Beleza? Já marquei a data da próxima inspeção, porque ela é anual. A empresa deverá providenciar placa de indicação de categoria da caldeira com o número de identificação do equipamento e fixá-la em local visível. Então, tá aí mais um laudo emitido. E aí, turma, nós temos aí vários que podem ser realizados. Então, tem laudo técnico, tem isso como se processa em relação à questão de perícia, ou tem projeto, deixa eu pegar aqui algum projeto que foi realizado. Isso é um projeto também recente, então também é atribuição de engenheiro mecânico, isso aqui de uma cobertura e sustentação de umas placas de painel de câmara fria, que foi realizado, inclusive, com lista de material aqui, ó, de fechamento. Então, são todas áreas aí de atuação de um engenheiro mecânico. Deixa eu pegar um outro aqui, quer ver? Aqui que eu comentei com vocês da patente, da negócio de... Aqui, ó, esse aqui é o documento registrado no Inmetro, atestando à empresa que ela agora está apta a produzir e vender os produtos conforme projeto executado. Inclusive tem aqui, ó, modelos e tal, os dados e responsável técnico. Beleza? Ô, Clanderson, cara, tem muito site que explica as NRs, mas não tem um específico não, cara. Quando eu estou com alguma dúvida, em algum eu vou procurando uns mais... Eu dou uma lida na NR, mas ao mesmo tempo também eu procuro de forma geral. Não tem nenhum assim para indicar que seja melhor, não. Então, moçada, outras áreas de atuação aí, vendas técnicas, análise e solução de problemas, melhoria de produtos e processos, produção de patentes, empreendedorismo. Então, oi. Como? Não entendi. Assim, quando uma ideia que você vai serviço para trabalhar nela, a gente informa mandar uma alteração? Não. Isso é responsabilidade sua. Tá? Geralmente, quando eu vou fazer algum tipo de projeto que envolva essas NRs, eu dou uma consultada rápida, assim, só para ver se ela teve alguma atualização. Então, por exemplo, vou fazer uma inspeção. Eu sei que é uma inspeção de NR13, então eu vou lá e dou uma olhada nela. Não, a última que saiu é a mesma que ainda está em vigência. Pronto. Não, vou fazer uma consultoria de NR35.
de NR33, estou fazendo umas agora de NR33, 35 e NR18, se não me engano. Eu sempre tenho a última atualização delas, então eu baixo, dou uma olhada e de tempos em tempos eu dou uma conferida, mas geralmente essas NRs, quando são atualizadas, é um pouquinho coisa, é uma coisinha ou outra só que altera. Beleza? Deixa eu ver o que o Planderson mandou aqui. A NR12 é uma das mais complicadas no seguinte, assim, de extensas. A NR13 também é muito extensa. Então, você tem essas NRs que elas são muito grandes. Mas o próprio texto da NR, geralmente eles são bem claros, tá? Mas alguns pontos podem ser confusos. Esses pontos que geram mais confusão do que solução, às vezes o problema dessas normas é que às vezes existem normas complementares àquela norma que a gente está trabalhando. Então, não adianta, conferir, estudar e ir atrás, não tem uma regra básica para isso, não. Inclusive, essa questão das atualizações também cabe a nós, profissional, para ver. Então, por exemplo, a NR12, ela fala de proteção e acesso. Se você for lá na NR35, ela fala de trabalho em altura, mas em alguns pontos ela não deixa nenhuma medida clara, específica. Aí você tem que, dentro da NR12, consultar essas medidas. Aí, se for ligado à construção civil, por exemplo, tem que ir lá na NR18. Você tem uma NR própria de guarda-corpo, que agora me fugiu. Deixa eu só mostrar para vocês. Eu tenho uma pasta aqui só de norma. Ó, todo isso aqui é norma. Então, por exemplo, eu vou lá dentro do NR12. A última atualização dela foi em 2019. Então, dentro da NR12, você vê, é uma norma de 164 páginas. É muito grande. Então, vamos pesquisar aqui. Guarda-corpo, por exemplo. Então, está falando aqui sobre as escadas marinheiras. E gaiola é aquela volta que tem, certo? Então, ela fala aqui em vários pontos a respeito disso. Beleza. Só que aí, eu tenho uma norma, a 14.718, que fala exclusivamente de guarda-corpo por edificação. Inclusive, se eu vier aqui e conferir, ó, ela tem até um desenho esquemático de como que ele deve ser feito. Isso para guarda-corpo. Aí eu quero saber que cor que eu vou pintar esse guarda-corpo. Eu tenho outra norma que fala sobre isso. Que vai falar sobre indicação de segurança, cor, e não sei o que lá. Então, turma, nossa vida de engenheiro é essa. Depois eu passo para vocês essas NR. Então, são todas essas aqui, ó, para a gente se deleitar e se divertir. Deixa eu pegar, por exemplo, a 35 aqui, ó, que eu falei para vocês. Aí, essa aqui é a 35. Então, ela fala sobre trabalho à altura, sistema de ancoragem, daí por diante. E aí, vai, nossa vida trabalhando com essas normas técnicas.
Então, turma, aqui no Unipam, vocês vão ter uma formação própria e indicada para isso, tá? Bom, quando a gente fala, então, nesses estudos, nesses projetos, especificação de material, de componente, dispositivo, em coordenação e supervisão de equipes de trabalho, em análise de viabilidade técnica e econômica, execução e fiscalização de obras e serviço técnico, realização de vistoria, perícia e avaliação, tudo isso vocês vão passar por situações como essa ao longo do curso, certo? É claro de formação. Vocês vão ter disciplinas, então, voltadas para projeto mecânico, para energia, hidráulica, pneumática, mecânica geral, materiais, processos de fabricação e liderança, como as de gerenciamento que vocês vão ter aí comigo, tanto de projeto, depois de manutenção e daí por diante. Certo? O objetivo na nossa formação, na formação de vocês, turma, é conseguir passar por áreas de supervisão, de coordenação, de estudo, de planejamento, de projeto, especificação, de análise de viabilidade, desempenho de função e cargo, de cargo e função técnica, de elaboração de orçamento, de padronização, mensuração e controle de qualidade, execução de obra e serviço técnico, fiscalização de obra, produção técnica, condução de trabalho técnico e daí por diante. Pessoal, tem uns 20 dias mais ou menos, um amigo meu engenheiro, ele tem uma empresa em Uberlândia, ele me mandou uma mensagem: Thiago, estou precisando, cara, de um engenheiro recém-formado ou que esteja quase formando para trabalhar aqui comigo. Vê se tem algum aluno seu aí para você me indicar, ou ex-aluno. E aí conversei com uns 2 ou 3 e tal, que eu achava que tinha potencial para o que ele estava querendo. Ele mexe só com obra, serviço e tal. E a gente trabalha muito em sociedade quando a gente pega inspeção junto para fazer. Indiquei um aluno para ele, ele gostou muito, acabou que não deu certo esse aluno ir, porque ele estava com um problema familiar e tudo mais, não deu certo. E eu indiquei um segundo. Eles conversaram no mesmo dia eles já combinaram uma ida em Uberlândia. Posso até citar o nome dele, o Lucas foi em Uberlândia, conversou com o Fábio, que é um engenheiro, que foi meu colega de faculdade, tudo, a gente trabalha junto tem muitos anos. O Lucas foi, conversou com ele, se acertaram, inclusive ontem eu estava lá em Uberlândia já com esse Lucas, o Lucas já começou a trabalhar com ele. Ontem a gente estava lá, tirando umas medidas para fazer um projeto. E assim, foi contratado e está feliz, rodando pra caramba, vai ter uma experiência violenta. Ainda nem formou, e ele já foi contratado como engenheiro. Não estão encontrando profissionais no mercado. Então, vocês vão formar daqui 3 anos numa hora muito boa. Quem está formando agora está formando uma hora excelente. As perspectivas de mercado e tudo mais é que para daqui 2, 3 anos estarem tão promissoras quanto estão agora. Principalmente, gente, mercado de infraestrutura. Se atentem muito à agroindústria e mercado de infraestrutura, tá? Portos, aeroportos, sistema ferroviário, se atentem muito a isso. E uma terceira área que tem muita demanda, tecnologia, área de automação. Então, se atentem a essas 3 áreas, tá? Vocês vão estar formando uma hora muito boa. Turma, então, basicamente, nossa grade curricular é formada aí por 36% de disciplinas básicas, 36% de profissionalizantes e 25% de específicas. Agora vocês estão no segundo período, fizeram o terceiro e o quarto, muito provavelmente para vocês devem estar achando que isso é 100% de matéria básica, né? Porque as básicas é nesse início mesmo para dar uma ideia para vocês do curso e criar uma base de raciocínio lógico. Mas a partir do ano que vem, vocês vão ver que vocês vão ter disciplinas muito mais interessantes do que vocês estão tendo até agora,
menos gerenciamento de projetos, tá? Gerenciamento de projetos é top. Então, vocês vão ver que vocês estão sendo preparados lá na base, para desenvolvimento de conhecimento técnico e profissionalizante a partir do ano que vem. E aí é onde o bicho pega. Então, vocês já devem ter visto isso. Então, a unidade curricular de vocês, formada por todas essas disciplinas, aí, depois eu vou passar para vocês, aí vocês vão olhar com calma. Então, tema aí a nossa carga horária. Vocês vão ter as APS, os projetos integradores, os tópicos integradores 1 e 2, que é mais lá no final. Inclusive, esses tópicos integradores, um deles sou eu quem dou, que são, a gente chama de máquinas de elevação e transporte. Então, a gente vai trabalhar muito com empilhadeira, guindaste, guincho, talha, gancho, corrente, cabo de aço, daí por diante. A gente fala muito disso. Lá no final do curso, vocês têm um estágio curricular supervisionado. Inclusive, nesse momento, eu estou com um estagiário trabalhando comigo, do 10º período. Então, tem um estagiário trabalhando comigo e graças a Deus também os estagiários, o pessoal do 10º período estão com bons estágios, tá? Exercendo. TCC, famoso TCC, dividindo em TCC 1 e 2, isso lá no 9º e 10º período, ainda está um pouquinho longe para vocês, mas depois vocês vão ter que desenvolver uma atividade técnico-científica, e aí um pouquinho diferente do lado empresarial. Tá? Vocês vão trabalhar um pouco mais na área acadêmica, e aí muda algumas regrinhas, mas vocês vão ter essa preparação para desenvolver esse trabalho. Inclusive, eu tenho até que dar um auxílio para os meus orientantes de TCC, que eu estou com uma porrada e está me faltando tempo para falar com eles. Aqui no Unipântano, vocês vão ter acesso a todos esses itens. Coleção da BNT. Na biblioteca, vocês têm acesso a várias plataformas de materiais, de artigos, de livros, de revistas, para que vocês possam fazer pesquisas e os trabalhos de vocês, inclusive digitalmente, tá? Os laboratórios e ambientes didáticos à disposição dos alunos. Então, vocês vão passar por todos esses laboratórios, se já não passaram, tá? Então, automação, sistemas hidráulicos e pneumáticos, ciência dos materiais, metrologia, processo de fabricação, sistemas térmicos e refrigeração, FabLab, eletrônica e conversão de energia. Queira nós que essa pandemia passe logo, para a gente já poder usar toda a plenitude desses laboratórios. E tudo isso que eu já comentei com vocês é o que a gente objetiva na formação profissional, lá no final do curso. Tá? Então, turma, essas habilidades e competências, além de vocês estarem desenvolvendo ela ao longo da faculdade, o mercado exige de vocês isso. Tá? Então, estejam preparados. Aprendam a estudar sozinho, aprendam a buscar conhecimento autodidata, aprendam aí nas pessoas corretas, a falar em público, aprendam uma língua, tenham curiosidade, façam cursos extracurriculares, participem de congressos, estejam por dentro de reuniões, sempre que puderem, com gente mais graduada. Isso é extremamente fundamental para o desenvolvimento das habilidades e competências da profissão. Moçada, dúvidas? Tranquilo. Assustei vocês demais?